Obrigado, presidente Biaquices. Eu estou acompanhando essa sessão da CCJ praticamente desde o seu início, com uma ou outra saída para atender um telefonema ou fazer algum outro procedimento em alguma outra comissão. E é óbvio que, lamentavelmente, nós vimos algumas cenas, alguns episódios de alguns parlamentares que acabam denigrindo a imagem da CCJ, a imagem do parlamento. E aproveito, deputada Bia, para até lhe parabenizar pela forma com que conduziu aqueles momentos conturbados. E eu sempre aceitei as opiniões divergentes, entretanto, ressalvados alguns limites. Acho lícito se defender um determinado tipo de regime, como, por exemplo, o comunismo, o socialismo, mas não há ninguém que me faça convencer, quando eu olho para a Venezuela, que está aqui ao nosso lado. Eu estive na Venezuela pela primeira vez em 95, quando ainda era um país capitalista e era o país mais rico da América do Sul. Era um país que tinha praticamente uma riqueza só, mas que sabia usar muito bem essa riqueza. E pude ver lá praticamente o primeiro mundo. E hoje nós temos uma estimativa, mas muito próximo de ser acertada, em que 96% dos venezuelanos hoje vivem abaixo da linha da pobreza. 96%. É quase o país inteiro. E aí eu tiro a conclusão de que o comunismo, o socialismo, o esquerdismo promove a igualdade, mas causa miséria para todo mundo. E eu vejo que a Venezuela, então, alcançou a tão sonhada igualdade. Colocou todo mundo no estado de miserabilidade. Desde 2013, na verdade antes, com Hugo Chávez, que na minha opinião é um ditador, e agora com Nicolás Maduro. Desde 2013, quando ele assumiu o poder. O PIB da Venezuela, por exemplo, caiu 83,5%. E a gente praticamente tem a certeza de que esse país, que alguns, inclusive alguns políticos desse país, dizem que é um país democrático. Como é que querem me convencer de que esse país, que coloca todo o seu povo na miserabilidade, é um país democrático? Sem contar as cenas que a gente vê o próprio governo promovendo contra o povo venezuelano. Mas o debate é livre. Eu ouvi hoje também um parlamentar falando que o governo Bolsonaro não mostra o que faz. Então eu vou mostrar. 2.500 quilômetros de rodovias asfaltadas. 2.500 quilômetros. E não é em qualquer lugar. São obras abandonadas pelos governos anteriores. E aí eu cito o governo Michel Temer e cito principalmente o governo do PT, que pode até ter tentado, mas infelizmente não conseguiu fazer o avanço que o Brasil precisava na área de infraestrutura. Ao contrário, enterrou milhões de reais em todas essas obras sem conseguir terminar uma sequer. E apenas em 2 anos, ao contrário dos 16 anos que o PT teve, tirando descontado 2 anos do Michel Temer, então 14 anos que o PT esteve no poder, 2 anos com o Michel Temer, que era vice do PT,
Então, portanto, até podemos considerar que havia uma irmandade ou uma confluência de ideias, não fizeram absolutamente nada. 2.500 quilômetros de ferrovias. 2.500 quilômetros. Produto mais barato. Menos custo para quem planta. Menos custo para quem produz. Esse é o governo Bolsonaro. E o que dizer, então, da transposição do Rio de São Francisco? 12 anos de obra. Bilhões de dinheiros investidos e o dinheiro sumiu. Uma obra embargada 4 vezes por suspeitas de superfaturamento e corrupção. Está sendo agora concluída e a água, a tão chegada água que o povo nordestino tanto sonhou, está chegando pelas mãos do presidente Bolsonaro, está chegando pelas mãos do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que inclusive, abrindo um parênteses, estou torcendo muito até para que ele venha a ser candidato ao governo do estado de São Paulo, que a gente acaba de vez com a discussão aqui em São Paulo, porque eu tenho absoluta certeza que o nome dele é tão querido no estado de São Paulo que ele ganha no primeiro turno. 74 milhões de vacinas distribuídas até ontem à noite. Agora cedo eu não vi ainda o resultado da distribuição, mas estão chegando vacinas. Mas, infelizmente, com um deságio aí de aplicação de aproximadamente 30 milhões de vacinas, 29 milhões, é impressionante que o Ministério da Saúde entrega as vacinas para o governo estadual, para os governos municipais, e alguns insistem em não aplicar essas vacinas no povo. O povo precisa saber disso. Há um tempo atrás aqui, acredito que nessa Comissão de Constituição e Justiça, eu coloquei o exemplo dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Inglaterra e de Israel, que quando atingiram 25% da população vacinada, 1/4 da sua população tinha sido vacinada, despencou o número de óbitos. Mas isso não interessa hoje. Não interessa para quem? Para os partidos de esquerda, para os governadores de esquerda que fazem ferrenha oposição ao governo Bolsonaro, para os prefeitos que estão aí na mão dos governadores que também fazem oposição ao governo Bolsonaro, mas para o governo Deputado, e o número de vacina... Oi, pois não? é que tinha sumido, tinha paralisado a sua imagem, mas voltou. Então só retomando o raciocínio, os governadores e prefeitos fazendo oposição ferrenha ao governo Bolsonaro não queriam que essas vacinas fossem aplicadas. Mas está muito claro, porque eles sabem que assim que atingirmos uma determinada porcentagem da população vacinada, o número de óbitos cai. A população se salva na tão falada imunidade de rebanho. E isso está acontecendo, que nós estamos nos aproximando desses 25%, e os números já caíram pela metade, porque batemos em 4 mil óbitos, lamentavelmente. Mas hoje já estamos abaixo de 2 mil óbitos. E na medida em que as Forças Armadas chegaram para ajudar essa vacinação, os números de 600 mil vacinados por dia subiu para aproximadamente 1,5 milhão, 1,6 milhão, 1,7 milhão, 1,8 milhão pessoas sendo vacinadas. Daqui a aproximadamente 4 semanas, nós vamos ter... Escrevam isso, anotem isso, e isso vai ficar gravado nessa comissão. Daqui a aproximadamente 4 semanas, esses números serão muito baixos. E aí a gente vai poder comemorar o tanto que o governo Bolsonaro fez para a população brasileira. É os brasileiros voltando à normalidade contra a vontade de governadores. E aí eu falo mesmo de verdade. Aqui pelo governador de São Paulo, que tanto lutou para que nada disso acontecesse. Mas nós vamos vencer. E anotem isso mesmo.
daqui a aproximadamente 4 semanas, nós vamos estar com aproximadamente 30%, 35% da população vacinada e a nossa vida será completamente outra. Graças ao governo Bolsonaro. Graças a Jair Messias Bolsonaro. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Tadeu.